Graça e paz, meu amado, minha amada. Hoje, 7º dia, nós estamos aqui nessa jornada, nessa caminhada, crescendo em família. Crescer em família é um desafio constante, cotidiano, que nós precisamos sempre levar em consideração e entender que é uma prioridade. Crescer em família é a nossa prioridade, precisamos aprender isso. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito de fé e família. Porque às vezes nós desassociamos, tentamos desligar a fé da família. E essas coisas estão intrinsecamente ligadas. Fé e família, entenda isso, são dois assuntos totalmente interligados. Na verdade, podemos dizer que são inseparáveis. Inseparáveis. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Não tem como você viver sua fé num ambiente familiar destruído. Não tem como você viver uma família saudável se você não realmente tem buscado viver essa fé na sua integralidade. Então não tem como desassociar uma coisa da outra. Fé e família estão intrinsecamente ligados. Não tem como separar, não tem como desassociar isso. Eles são inseparáveis. Olha o que diz o texto de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Está escrito assim: se alguém não cuida dos seus, e especialmente de sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Vou repetir. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Olha o que Paulo está dizendo, está afirmando. Como é interessante isso, nós aprendermos sobre isso, nós entendermos essa dimensão. Isso é extremamente importante. Precisamos realmente, entender que fé e família tem tudo a ver. Paulo é muito enfático com relação a isso. E nós precisamos realmente aprender sobre isso e tentar viver a nossa fé, principalmente no nosso seio familiar. Se você quer crescer, se você quer amadurecer, se você quer ter família saudável, você precisa entender isso. Fé e família tem tudo a ver. Existem várias dimensões de cuidado familiar: espiritual, emocional e até físico. Embora o texto de nossa reflexão aqui, que a gente leu, de 1 Timóteo 5, 8, se refira basicamente ao cuidado material e físico de trazer suprimento aos familiares. Embora o texto esteja direcionado por esse caminho, em 1 Timóteo, aí, do 4 ao 16, apesar dele tocar nesse assunto, oferecendo um teto, roupa e comida à mesa, vemos que as Escrituras ensinam sobre o cuidado espiritual. Efésios 6, versículo 4, fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Efésios 6, versículo de número 4. Fala sobre isso. Veja aqui o que diz Efésios 6, 4. Está escrito assim: pais, não irrite seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Veja bem, fé e família também tem a ver com cuidado espiritual, que está falando do conselho de Deus, como tratar os nossos filhos, para que realmente Deus possa estar nos abençoando. É importante nós percebermos isso e entendermos isso. Como Deus tratava Jesus, o seu filho amado. Quando ele, lá em Mateus 3,17, fala: e tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha essa dimensão de cuidado, de paternidade, que o próprio Deus oferece a Jesus Cristo, mostra diante de todos. Portanto, nós devemos ler acerca desse cuidado, do qual Paulo fala a Timóteo de uma forma mais abrangente do que somente provisão material.
Ou seja, precisamos olhar para esse texto numa perspectiva não só de cuidado material, de suprimento, mas abranger o texto e entendemos que ele também aponta para uma provisão espiritual, para uma direção espiritual. Há uma relação entre fé e família. E nós precisamos entendermos isso, aprendermos sobre isso. Não tem como, mais uma vez vou falar, desassociar fé da família e a família da sua fé. Elas estão intrinsecamente ligadas e são inseparáveis, são inseparáveis. A Bíblia, a Sagrada Escritura, nos revelam que se alguém não cuida da sua família, nega a sua fé. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que o texto bíblico diz. Se você não cuida da sua família, você nega a sua fé. E muitos cristãos têm tentado separar uma coisa da outra, achando que podem viver bem a sua fé em Deus, apesar de muitas vezes estarem maltratando a família, vivendo uma dimensão doentia dentro de casa, um relacionamento tóxico com os filhos, com a esposa, com o marido, com o cônjuge. E ficam aí achando que podem separar uma coisa da outra, que podem ser uma pessoa na igreja, né, lá nas coisas que envolvem a igreja, nos momentos de oração, em congresso, em qualquer outra coisa, e chega em casa, na sua relação familiar, é uma relação abusiva, é uma relação agressiva, é uma relação, sabe, que não há afeto, que não há carinho, que não há a expressão do amor de Deus. E nós precisamos entender que não tem como desassociar a fé da família. Se você nega a sua família, se você maltrata, se você não cuida da sua família, você está negando a sua fé. Então nós precisamos entender que esses assuntos estão ligados, intrinsecamente ligados. E não tem como desassociar um do outro, não tem como. Nós precisamos realmente entender isso e praticarmos isso. Eles estão profundamente ligados um ao outro. Fé e família. Não tem como desassociar isso. Existe muita gente que hoje, em dia nas igrejas, quer adorar, que adora o Senhor, que cultua o Senhor, que vão aos cultos, participam das coisas, mas negam com os seus pecados familiares, mas negam a Deus com os seus pecados dentro da sua casa, entre quatro paredes, sendo, como eu falei, sendo abusivo, maltratando, não tendo um relacionamento sincero, né, brigando o tempo todo, um ambiente extremamente ruim, tóxico para as crianças, para a família, e ficam, né, chega na igreja, chega para os outros, mostram que é um homem de fé, uma mulher de fé, é uma família cristã, mas desassociam isso, vivem dessa forma. O texto é claro, quando você nega cuidado da sua família, você está negando a sua fé. Não tem como ser um homem de Deus sem cuidar da sua família, ser uma mulher de Deus sem cuidar da sua família. Fé e família tem tudo a ver uma coisa com a outra, estão intrinsecamente ligadas. Essa dicotomia de fé e família, em relação a fé e família, nos tem roubado muito, tem trago muito dano para as famílias. É tempo de compreender que estes assuntos são inseparáveis. É tempo de nós aprendermos e entendermos que não tem como desassociar fé de família, família da fé, não tem como. Eles estão ligados, que uma área acaba afetando a outra. Não tem como eu falei, se você está bem dentro da sua casa, você tem até condições melhores de poder adorar a Deus melhor, de estar servindo a Deus melhor.
Em contrapartida, se você está bem com Deus, se você está buscando a palavra, se você é uma mulher de fé, um homem de fé, uma pessoa de fé, não tem como você não melhorar como marido, não melhorar como esposa, não melhorar como pai, não melhorar nas suas relações entre a sua família, de cuidado, de carinho, de afeto, não só de suprir materialmente, não só de trazer o pão, mas de trazer principalmente um ambiente de paz, um ambiente realmente, sabe, de graça de Deus, aonde Deus pode se manifestar de maneira poderosa. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos viver essa dimensão, nós precisamos realmente entendermos isso. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele advertiu os maridos que suas orações podem ser até interrompidas, atrapalhadas, por uma conduta errada no relacionamento com sua esposa. Você pode ver, é bíblico. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7, olha o que está escrito. Marido, vós igualmente, vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, maridos, querem ver as suas orações atendidas, realizadas? Olha o que o texto bíblico diz. Nós precisamos realmente entender a importância do nosso lar saudável, um ambiente que nos faz crescer, um ambiente que faz crescer a sua esposa, faz crescer o seu marido, faz crescer os seus filhos, crescer na sua totalidade, crescer emocionalmente, crescer espiritualmente, crescer debaixo dos cuidados familiares. Porque se nós não entendermos isso, nós homens, por exemplo, poderemos ter até nossas orações interrompidas. Então, eu quero te desafiar, homem de Deus, mulher de Deus, a entender a importância de família e fé. Tem tudo a ver. Você precisa entender isso. Nós olhamos para esse texto, percebemos que as orações são abordadas quando são abortadas quando um marido cristão não se conduz adequadamente no relacionamento conjugal e se desrespeita a esposa como um vaso mais frágil, como uma pessoa mais frágil. Este é um exemplo claro do departamento da fé sendo afetado pelo departamento da família. Veja, isso é claro. Um outro exemplo da Escritura é visto na afirmação apostólica de que a autoridade de um homem de Deus em seu ministério está relacionado na conduta com a sua família. Está vendo como a família é afetada quando nós, principalmente os homens aí nesse texto, nossas orações elas são interrompidas, abortadas. Se nós não entendemos que nossa esposa é a parte mais frágil. Então, o departamento da fé é atingido pelo departamento da família. Se eu não trato bem a minha família, as minhas orações são interrompidas. Deus não vai ouvir as minhas orações. Deus não vai ouvir as suas orações. Então, fé e família estão intrinsecamente ligados. E você precisa entender isso. Você precisa aprender sobre isso. Então, o tempo todo nós vamos ver esse tema, essa temática de fé e família sendo abordado. Como eu disse aí, como eu acabei de falar, os textos bíblicos estão relacionados um com o outro. 1 Timóteo 3, versículo 2 ao 5. Olha o que diz aí o texto. É necessário também, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
Olha como afeta a fé, como afeta a família. A família que não é bem cuidada afeta a sua vida de fé, sua vida cristã. Não tem como ser saudável, produtiva, próspera, abundante, se nós não entendermos que a nossa família faz parte desse processo. Os líderes, que Paulo está dizendo, como você quer ser líder se não consegue governar a sua casa, que não consegue, cuidar bem, ensinar os teus filhos, cuidar deles, oferecer eles um direcionamento espiritual. Eu sei que eles vão crescer, vão fazer escolhas, e as escolhas muitas vezes não dependem de nós, mas nunca vão poder dizer, eu fui criado num lar que me deu direcionamento, era um lar de paz, era um lar de prosperidade, da presença de Deus. Então, meu amado, minha amada, eu quero que você pense nisso e entenda que não tem como desassociar sua vida familiar da sua vida de fé. As duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Fé e família é uma realidade. E se nós não aprendermos isso, nós podemos ter as nossas orações interrompidas, nós podemos ter a reprovação de Deus no nosso chamado, na obra que Ele tem colocado na nossa mão. Depende de como tratamos, de como nós governamos a nossa casa, de como tratamos a nossa família, como eu tenho tratado a minha esposa, como eu tenho tratado os meus filhos, para que as minhas orações não sejam interrompidas e eu possa ser aceito e visto por Deus de maneira irrepreensível. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Quero pedir para que o Senhor realmente te leve a esse entendimento, para que você possa crescer em família. Ter um ambiente onde te faz crescer. Você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Homem, mulher de Deus, precisam entender essa dimensão. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida desses homens e mulheres que aqui estão, Senhor, nos ouvindo, pedindo que o Senhor abençoe, faça milagres sobrenaturais acontecerem, Pai. Deus, que nós venhamos entendermos a importância de vivermos a nossa fé dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Quanto é importante, Senhor, vivermos essa dimensão profética. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude realmente a nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que realmente entendam a Tua palavra, entendam a importância da família na nossa caminhada de fé. Como é importante, Senhor, ó Pai, que não tem como desassociar a nossa caminhada de fé da nossa caminhada familiar. As duas estão intrinsecamente ligadas, Senhor. Pai, que os Teus filhos e filhas entendam isso, busquem isso e cresçam a cada dia, em nome de Jesus. Eu quero abençoá-los nessa hora, declarar sobre eles a Tua paz, a Tua bênção e esse entendimento claro da Tua palavra, Pai. Muito obrigado. É o que eu oro agora agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe, queridos. Beijo no coração, crescendo em família. Fé e família, tudo a ver. Deus abençoe, tamo junto.